Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de ontem, vimos que Deus ama e se importa até com quem faz o mal. E vimos que o profeta Jonas não concordava muito com ele, porque achava que o melhor para o povo de Israel seria a morte dos ninivitas. Hoje nós vamos ver que a raiva pode atrapalhar nas nossas decisões, e isso foi um dos motivos pelo qual o profeta Jonas estava decidindo por conta própria que os ninivitas deveriam morrer. Deus, após Jonas fugir e já haver pregado e toda aquela cidade se render a Deus, fica aborrecido, fica com raiva. Jonas capítulo 4, versículo 4. Então o Senhor perguntou a Jonas: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Jonas estava com raiva porque Deus havia mandado ele para a cidade de Nínive e quando ele pregou, todo o povo se converteu, inclusive o rei. Aí você pode pensar assim, mas isso não era uma coisa boa? Sim, era. Mas Jonas, na cabeça dele, estava achando que os ninivitas teriam que morrer e não ser salvos pelas crueldades que eles já haviam feito com outros povos. Só que nós não decidimos nada e nem Jonas, na posição de profeta, podia decidir. A raiva dele era tão grande que Deus faz uma pergunta para ele e ele simplesmente não responde e vai para outra parte da cidade, tipo, deu as costas para Deus. Mas por que ele fez isso? Porque ele ainda tinha a esperança que Deus destruísse aquela cidade, assim como havia feito com Sodoma e Gomorra. Jonas capítulo 4, versículo 5. Jonas saiu da cidade e, resmungando, se assentou a leste de Nínive. Ali ele construiu um abrigo com ramos e folhas e ficou esperando para ver se ia acontecer alguma coisa à cidade. Ou seja, a raiva de Jonas era tão grande que ele queria porque queria a destruição daquela cidade. Tipo, aquelas crianças birrentas que se os pais não fazem como eles querem, viram as costas e vão embora. Ou se jogam no chão, esperneando, dizendo, eu quero, eu quero. Jonas estava assim. Deus pergunta por que ele estava com tanta raiva. Ele simplesmente dá as costas, constrói um abrigo e se joga no chão, esperando o pior acontecer com a cidade. Só que Deus dá uma lição em Jonas e esta é uma lição também para a nossa vida. Prestem atenção nestes versículos. Jonas capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Então o Senhor fez crescer uma planta que com suas grandes folhas desse sombra para Jonas para livrá-lo do calor. Isso deu grande alegria a Jonas. Mas Deus também mandou umas lagartas e na manhã seguinte as lagartas roeram a raiz da planta, que foi murchando e acabou morrendo. Então, quando o sol começou a aparecer, Deus mandou um vento muito quente, vindo do deserto, e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que já quase desmaiando pediu para morrer. Ele disse, para mim é melhor morrer do que viver. Vejam que interessante. Deus primeiro faz uma planta crescer, que faz uma sombra onde Jonas estava. E isso deu uma grande alegria em Jonas. Mas depois Deus manda umas lagartas que roeram a raiz da planta e ela murchou. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que Deus dá e tira quando Ele quer e bem entende. É da forma dele. Que nós não sabemos de nada, nem a hora e nem o tempo das coisas. E Jonas achava que toda a raiva dele se resumia em mudar a vontade de Deus para a destruição daquele povo. Isso porque ele era um profeta de Deus e tinha intimidade com Deus. Cuidado, você que acha que tem muita intimidade com Deus, para não perdê-la, porque a sua raiva está te dominando. Porque Deus não está fazendo como você quer. Quantas coisas Deus já fez por você, como você queria, e quantas foi do jeito dele. Então, não podemos ter essa ideia na cabeça de criança birrenta. Jonas estava com tanta raiva que desejou até a própria morte. Sabe o que isso significa? Que o diabo já estava querendo dominar o coração dele, assim como fez com Judas. Jonas era profeta de Deus e conhecia as Escrituras, então sabia como Deus agia e como a raiva que deixou entrar dentro do seu coração
Jonas era profeta de Deus e conhecia as Escrituras, então sabia como Deus agia. E com a raiva que deixou entrar dentro do seu coração, provavelmente já não estava se achando mais digno de viver. Pensamentos de morte estavam na cabeça dele. Muitas pessoas neste exato momento, por raiva, por decepção ou por depressão, estão com pensamentos de morte. Amarre isso em nome de Jesus e não deixe o diabo levar a sua alma. Não podemos tirar a própria vida, senão a passagem é direta para o inferno. Não há perdão para aqueles que cometem o suicídio, não há. Mas vamos voltar à mensagem. Deus, para dar um puxão de orelha em Jonas, fala algo muito importante. Jonas capítulo 4, versículos do 9 ao 11. Mas Deus perguntou a Jonas: você tem razão de ficar tão aborrecido por causa da planta? Sim, respondeu Jonas. Tenho razão de ficar aborrecido a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você fica com pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Esta planta cresceu numa noite e na noite seguinte morreu. E por que você acha que eu não deveria sentir compaixão de uma cidade tão grande como Nínive, com 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado, além de todos os seus animais? Isso foi um puxão de orelha enorme que Deus deu no profeta Jonas. Jonas diz que estava com raiva porque a planta morreu e queria morrer por isso. Mentira da parte dele. Mentira. Ele queria era que os ninivitas fossem destruídos. E Deus fala o que para ele? Você não podou, você não regou, você não fez crescer. Ou seja, quem fez tudo isso fui eu. Quem deu à luz aquele povo foi eu. E você quer decidir o que fazer? Foi mais ou menos a bronca que ele tomou. Deus estava falando: como é que eu vou julgar e condenar um povo que eu criei, que não sabe distinguir o certo do errado? Aquele povo precisava conhecer Deus, assim como muitas pessoas precisam. Temos que entender que por mais raiva que a gente tenha, que as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, precisamos continuar a fazer a nossa parte. Precisamos continuar a pregar. Jonas estava decidido a não ir, e depois que foi, todo o povo se converteu. Aí, ele, por raiva, se afasta de Deus, achando que podia mudar aquilo que Deus já havia determinado para aquele povo. Tem coisas que movem o coração de Deus, e tem coisas que não. Deus ama a todos, e por isso o amor dele é inigualável. O nosso amor é limitado, e precisamos aprender a amar como Deus ama. Somente assim poderemos deixar que o amor supere as raivas, as frustrações, as decepções que temos com as pessoas. Reflita sobre esta mensagem e coloque em prática. Deus ama a todos e quer que você ame também. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para aprendermos mais sobre o seu amor. O seu amor é inigualável. Não se compara ao amor de ninguém. Nós somos limitados e precisamos que esse limite saia do nosso coração. Precisamos que esse amor entre dentro de nós. Sabemos que o Espírito Santo já habita em nós, mas precisamos que esse amor floresça, que esse amor cresça, que possamos olhar as pessoas assim como o Senhor olha. Às vezes ficamos chateados porque as pessoas não querem dar ouvidos à voz do Senhor, porque a gente prega, a gente fala, a gente tenta converter as pessoas, mas não somos nós que convencemos, é o Senhor. E por isso pedimos ao Senhor que quando a gente pregar para alguém, convença essa pessoa, que o Espírito Santo possa convencer ela dos erros, que elas possam verdadeiramente sair dessa posição de pessoas que só querem fazer o mal para os outros e sejam pessoas que amem a Deus e que possam fazer o bem para os outros. Nós temos que ser assim. Nós, como cristãos, temos que ser o exemplo para essas pessoas. Pai, que o amor do Senhor supere a raiva, supere o medo, as frustrações, as decepções, supere tudo aquilo que não venha do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.